Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o designer Tom Carvalho, que tem desenvolvido, tem apresentado o projeto 200 anos, Cores de Alagoas. Nós estamos mostrando algumas dessas fotos. Tom, a gente mostrou já a foto do Hotel Bela Vista, mostrando também o Beco São José. A gente está indo para mais uma foto. Vamos vê-la agora. Chapelaria Lisboa. Foi um prédio que lindíssimo, né? Você vê a construção arquitetônica da época, como eu falei, né? É uma cidade que parecia ser uma cidade europeia, né? Maceió. Me encantou demais o resultado que ficou por conta disso, né? De parecer uma cidade. E aí você vê a vivência da época, como é que eles colocavam isso. Você vê com mais proximidade, você vai ver os produtos que eles vendiam, charutos. Então é uma vivência totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje, né? É outro mundo. Onde fica isso? Isso é na Moreira e Lima. Certo. Moreira e Lima. Isso daí é centro mesmo, né? Comércio mesmo. Maceió, exatamente. É. Centro, a grande parte da cidade se baseava na época ou no centro ou no Jaraguá, né? Ou no Jaraguá. Não existia Ponta Verde, Jatiuca, Pajuçara eram bairros que praticamente eram só vegetação, né? O centro urbano mesmo era Maceió, era centro e Jaraguá. Você vê nessas influências também de sentido como, para a época, eram ruas largas, sem precisar de você não ver a quantidade de veículos tão grande. Como muda um pouco nesse sentido, né? Muda muito. Você vê as pessoas até caminhando no meio da rua, tranquilamente, né? Então você vê que realmente não tinha esse movimento tão grande. Você vê barril na beira da pista, né? Barril, provavelmente de algum produto que estava sendo entregue nos comércios, nas casas, né? Então é fantástico você ver a vivência do maceióense, né? De 100 anos atrás. O que o diálogo com o Tizianelli ajudou a dar significado a uma foto dessa? Tizianelli foi fundamental para a conclusão desse projeto, porque, como eu falei, eu tinha medo de errar as cores, né? De tipo assim, de alguém dizer, pô, mas essa cor não era assim, você fantasiou aqui. E ele me guiou muito, tanto no fornecimento de fotos, que ele tem um acervo de fotos grandioso, quanto no norteamento das ideias, né? Dele citar as cores, para você ter ideia, do fardamento do cara que operava o bonde, a cores da guarda municipal da época, que não era diferente da cor de hoje, da cor de certo do bonde, por exemplo, que era uma coisa que me dava muita dúvida. No preto e branco, assim, eu meio que deduzo as cores, por saber como é que as cores vão se comportar quando elas se convertem. Já dá para saber, de certa maneira, que aquele prédio não é branco, é uma cor clara. Isso, exatamente. A gente já meio que sente como é que é a cor. Até pela experiência de anos trabalhando com isso, a gente meio que já sabe. Mas, assim, muita cor pouco se mistura. O amarelo e o azul, quando se transforma em preto e branco, você não distingue. E são cores completamente diferentes, né? E aí ele me guiou bastante nessa construção, né? Na cor do bonde, na cor do fardamento, dos operadores do bonde, de certos detalhes da arquitetura, das estátuas. Eu vi que você identificou nessa foto da Chapelaria Lisboa, você identifica o que é que está sendo vendido lá. Era a qualidade da foto? Era a qualidade de... Você chegou a alguma pegar em negativo? Como foi isso? Não, assim, todas as fotos que a gente pegou foram já fotos em formato digital, já tinha sido o processo de digitalização. Essa foto especificamente, ela tem muita qualidade. Você vê detalhes mínimos, assim. Desde que da fachada está escrito lá charutos, chapéus com O no final, que o português foi mudando com o tempo, né? Então você vê muita característica, assim, você vê gestos das pessoas, o olhar das pessoas, a pessoa atravessando a rua. Então, assim, realmente uma riqueza. Tem foto que não está com tanta qualidade assim, mas que mesmo assim eu digitalizei pela importância, né? Como, por exemplo, fotos do Gogó da Ema. Infelizmente, a gente não achou uma foto com muita qualidade, mas como essa da Chapelaria Lisboa, por exemplo. Mas tem foto que tem muita nitidez e você vê detalhes da sociedade, de expressão, de sorriso, de vários momentos assim que você consegue sentir o que aquele pessoal, pelo menos um pouquinho, do que o alagoano naquela época vivenciava, né? A gente vai para mais uma foto, que a gente pode mostrar agora. Essa é a que você acabou de falar, do Gogó da Ema. Esse é o famoso, esse é o Sete Coqueiros. Sete Coqueiros. É o Sete Coqueiros, que nunca foi 7, né? Sempre foi um número acima de 7, né? Foi uma das coisas até que o pessoal comentou.
que não era 7, mas chamou, apelidou-se 7 coqueiros e vai, né? Que aquela região mostra, você sabe qual é a data dessa foto? Essa foto aí, cara, se não me engano, é dos anos 30. É dos anos 30. Você vê que não tem nem construção ao redor, é realmente só areia, grama e coqueiro, né? Não tem... Que ela era isolada nesse sentido. Não corre, às vezes, quando a foto não tem essa resolução, Tom, não fica um medo de virar um quadro, uma pintura? A gente tinha um certo receio, assim, de ficar muito artificial, né? Então, a gente fazia todo o tipo de tratamento possível. Algumas a gente realmente desistiu de colocar justamente por isso. Porque aí artificializou demais e terminou que perdeu aquele realismo. Mas, pelo menos, as que foram publicadas, eu, pelo menos, olhei diversas vezes antes de publicar. E quando eu senti que realmente dava para ir, aí a gente publicou. Mas teve algumas que a gente não colocou. A gente vem aí mais uma foto em seguida, depois dessa dos 7 coqueiros. Selecionamos mais uma foto, que essa é de que região? Pronto, essa aí, por exemplo, é o telefone lá com 3 dígitos só. Aí dá para ver nitidamente ali embaixo da placa do canto superior esquerdo. O telefone tinha só 3 dígitos. Você vê a diferença da... É quase que um código e um prefixo e e 2 números. Você vê, né? E há pouco tempo a gente vivenciou a colocação de um dígito, né? Então você vê que a história vai sempre se reescrevendo, né? Onde é essa região? Essa região, se não me engano, é a Feira Franca, né? Que depois eles se transformou, era uma loja que se chamava Iracema, depois passou para ser Feira Franca. Agora a rua, não estou lembrado qual é o nome, não sei se é a Melo Moraes. Mas não dá uma impressão, exemplo, quando se olha para uma fase. Essa aqui é Maceió? É Maceió. 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 De interior. Eu percebia muito isso, né? Assim, tanto que o pessoal teve foto que o pessoal que estava começando se confundiu com Penedo, com cidade do interior, né? É meio que assim, estava no início da urbanização, as cidades meio que se pareciam, né? Não tinha esse boom tecnológico como teve de uns 50 anos para cá, né? De prédios altos, todos os prédios eram meio que numa altura regular e elas meio que se pareciam, assim, as cidades em si, né? Depois foi que Maceió deu um salto de tecnologia e... O que se assemelha às outras, ao mesmo tempo se diferencia, é que você vê que tem carros um volume um pouquinho maior, não sei se foi maior, mas você mantém o quadro de pessoas de terno, né? É verdade, né? Isso é um hábito que, felizmente, se perdeu, né? Eu gostaria de hoje sair na rua, acho bonito. Nesse calor, né? Mas mostra também um desenvolvimento. Você tem 3 tipos de carros bem diferentes, com um padrão bem americano. Verdade. Você já vê. Mais uma foto, por gentileza, Paulo. Aí, essa foto aí é uma das mais antigas do acervo. Ela é onde hoje é o Fênix, esse prédio daí. E já é a segunda versão, porque antes desse prédio se tornar o Bar Restaurante Fênix, que deu origem depois ao Clube Fênix, ele era a garagem alagoana. Exatamente nesse mesmo local. Aliás, nessa mesma estrutura. Depois foi que o Clube Fênix restaurou e fez outro prédio. Mas ela é uma das mais antigas do acervo, essa foto daí. E obviamente ela é na Praia da Avenida. Praia da Avenida. Não é isso? Isso. Esse bar, nesse sentido, precisou em algum momento você visitar os locais onde foram? Alguns sim, eu visitei alguns locais. Esse não, porque ele já foi muito descaracterizado, né? Hoje ele não tem praticamente, foi bastante descaracterizado. Mas outras localizações eu fui, né? Tendência na época que hoje, na frente da Praça do Martírio, né? Eu visitei, entrei, no Misa também eu entrei para ver, para buscar informação também. Gostaria até também de agradecer ao Misa, que forneceu também muita foto, uma presteza muito grande e ajudou bastante na realização do projeto. Mas a gente visitou bastante o local. Mais uma foto, por gentileza, Paulo. Essa daí eu posso arriscar, a Igreja dos Martírios, a Praça dos Martírios. Exatamente. Exatamente isso. O desafio de uma foto dessa com uma paisagem vira quase um quebra-cabeça, não vira? Vira. A gente assim, se preocupou em várias coisas aí, né? Por exemplo, eu fiquei em dúvida se era grama ou se era barro. Aí eu tive que pesquisar, tive que coletar informação de pessoas na época e informaram que era barro, porque teve pessoa que lembrou que o pai jogava futebol e chegava em casa todo melado de barro. Então era barro, né? Então assim, a gente concluiu e pintou como para replicar a cor da areia, né? Do chão batido, como chama, né? Talvez essa foto seja onde tem a maior quantidade exemplo,
de um visual preservado, né? Se você for dar uma olhada, é verdade. as casas ao lado Da igreja? da igreja e a do fundo também ainda são semelhantes. Meio que preservou a igreja em si totalmente igual, né? Preservou totalmente. A praça aqui deu uma modificadazinha, tá mais, né? Foi modernizada. Foi modernizada. Ela depois ganhou um chafariz, que nessa foto ela nem tem o chafariz ainda, né? Então... O tradicional chafariz que hoje ainda não sei se está em uso, né? A última vez que eu fui lá não tava. Ele não sei se mas eu acredito. Mas já tinha palácio, não dá para saber, né? Por essa não, foto. Eu acredito que essa foto aí já tivesse. Porque ela ganhou essa praça quando começou-se a utilizá-la como a sede do governo, né? Então por isso que eles criaram a praça. Quando se pensa nesse sentido, se pensa numa questão autoral ou isso tudo é cedido em termos Eu me de preocupei bastante com isso, porque a gente sabe que foto é uma coisa muito delicada, né? Então, tipo, assim, é impossível saber quem são todos os fotógrafos para pedir autorização para eles postarem. Mas, assim, a gente pesquisou, eu pesquisei particularmente que existe leis, que determinada idade da foto ela já ganha domínio público. Então, eu creio que 95% dessas fotos já estão em domínio público, que são fotos acima, se não me engano, agora me falha a memória, são 75 anos. No momento que uma foto tem 75 anos, ela já está pública, ela já é domínio público. Isso daí, e o fato de você ter feito uma alteração nela, você deixou isso de uma forma aberta também? Todo mundo pode usar essa foto? Pode, tem que pedir autorização? Não, pedir nenhuma autorização para mim. A foto, assim, eu gosto de falar que esse projeto não é um projeto, assim, tem gente que fala, é um projeto da sua autoria, não é da minha autoria. A única coisa que eu fiz foi pincelar as fotos, mas a autoria dessas fotos são de fotógrafos do século passado e que se tem um dono esse projeto, o dono são eles. A única coisa que eu fiz foi de jogar uma cozinha, reavivar. Imagine que você tem um prédio antigo e alguém vai lá e pinta ele e deixa ele como novo. O crédito não é do pintor, o crédito é de quem fez o prédio. Então o crédito desse projeto aí é totalmente dos fotógrafos que fizeram, esses maravilhosos fotógrafos que perpetuaram a nossa história. Eu tentei deixar isso o mais claro possível pelo menos no texto de apresentação do projeto, que não Algumas são assinadas, né? Algumas são assinadas, a gente tem algumas fotos assinadas. Mas algumas a gente não sabe, não tem nem como saber, que são fotos que já estão no arquivo público de Alagoas e a gente não tem como procurar, nem tipo agradecer ao fotógrafo que fez, né? Mas deixar bem claro assim que o respeito maior, o crédito maior são a eles, os verdadeiros autores do projeto, né? Nesse sentido, chegou a conhecer algum fotógrafo de Felizmente foto? Não, felizmente não. Assim, são fotos, assim, acho que as mais novas são da década de 50. Então, eu não sei, para falar a verdade, eu acredito que eles não estejam mais aqui, muitos deles. Se tiver, me perdoe pelo erro. E até gostaria de conhecer, gostaria bastante de conhecer e agradecer como a amante do meu estado e amante da história desse registro, de terem feito isso, né? Possibilitar isso. A gente vai para mais um intervalo. Nós estamos aqui apresentando o novo projeto do Tom Carvalho, 200 anos de Alagoas, as cores, né, de Alagoas. Nós voltamos já com mais ponto de vista.